Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius do Portal da Cidade. Hoje estou aqui com a Danila Bozolan. A gente vai falar sobre o seu livro, que ela está lançando agora em dezembro. Vai falar um pouquinho sobre o processo criativo, falar um pouquinho sobre as pessoas que ajudaram ela nesse processo e também sobre o lançamento oficial do livro. Danila, antes da gente começar o nosso bate-papo, gostaria de agradecer você por vir até aqui e conceder essa entrevista para a gente. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui hoje. Perfeito. Então conta pra gente um pouquinho mais sobre o processo do seu livro, que é o Escrito em Sangue. Conta pra gente como foi, o porquê você decidiu escrever esse livro. Conta um pouquinho pra gente, faz esse resumo. Claro. Eu comecei a escrever bem novinha mesmo, e eu sempre gostei muito, seja poemas ou pequenos contos, eu sempre estava andando por aí com um caderno, que quando surgia a inspiração eu já anotava, já escrevia, criava alguma coisa. E a ideia de escrever um livro sempre esteve muito presente para mim, eu sempre quis muito essa realização, só que para mim, na minha cabeça, era um negócio improvável, não sabia de jeito nenhum como começar isso do zero. E só que eu comecei a escrever. No começo era uma ideia mais como se fosse algo como se fosse uma fanfic, sabe? Algo só pra diversão, escrever só por escrever. Só que aí foi dando forma, foi crescendo, foi nascendo algo ali muito interessante que eu comecei a ver muito potencial. E nesse processo de escrita, eu contei muito com algumas pessoas que me ajudaram muito, porque, igual eu falei, não era um objetivo escrever um livro, era só escrita por diversão. Então eu não sabia se aquilo estava bom. Como eu sempre fui leitora, sempre gostei muito de ler, só que eu nunca tinha escrito nada. Então eu não sabia se aquilo que eu estava escrevendo estava bom de verdade, ou se eu estava gostando só porque era eu que estava escrevendo. Então, a parte principal desse processo foi também as pessoas que estiveram comigo, as pessoas com quem eu pude conversar e que pude compartilhar esse momento. Perfeito, Danila. E conta pra gente quantos anos você tem? Você é muito nova, muito jovem, já lançando um livro assim. Conta um pouquinho mais sobre você também. Igual eu falei, igual eu comentei, eu comecei a escrever com mais ou menos 6 anos. Olha só. E o início da escrita desse livro foi começado quando eu tinha 13 anos e só terminei esse ano quando eu estava com 16. Agora eu já fiz 17, só que eu já estava no processo de publicação. Terminei ele mesmo com 16, então sim, bem novinha, principalmente para os temas que são abordados nele, que são bem pesadinhos. Mas é isso aí, eu comecei bem novinha a escrever. Muito bom. E, gente, ela tá mostrando aqui pra gente, em primeira mão, acho que é a primeira entrevista que tá Primeira mostrando entrevista. o livro, assim, pessoalmente, se você quiser apresentar ali pro pessoal. Vou apresentar para vocês o livro. Esse é o Escrito em Sangue, gente. Cada detalhe dele é minuciosamente pensado para que o leitor tenha uma experiência, desde olhar o livro, porque a gente sabe que, ai, não julgue um livro pela capa, mas as pessoas julgam sim. E, gente, olhem só a capa disso. É bonita. E é uma experiência em qualquer detalhe. Todas as é, os desenhos, as ilustrações, os detalhes até na numeração mesmo do livro, é tudo pensado para que o leitor tenha uma experiência que ele possa se sentir realmente dentro da história, junto com os personagens, ao sequer tocar no livro. Que ele já se sinta conectado, se sinta ali. Muito bom. E vai acontecer o lançamento, né? Em Uhum. Araçatuba, no dia 19 de dezembro. Isso. Fala pro pessoal, convida o pessoal, fala sobre os detalhes, como que vai ser, se vai ter sessão de autógrafos, dedicatória. Fica à vontade. Vai acontecer realmente em Araçatuba, dia 19, às 7 horas, na Bodega do Galo, o lançamento do meu livro, do Escrito em Sangue. E vai ser, realmente, igual você disse, primeira mão, primeira vez que as pessoas vão ter acesso, primeira vez que vai estar em exposição, porque essa é realmente a primeira vez que a gente está mostrando o livro. Então, lá vai ser o lugar onde as pessoas vão poder chegar e ter acesso ao livro à primeira mão, junto com sessão de autógrafos, junto com brindes e tudo mais, porque a gente pensou em cada detalhe, tem muitos brindes temáticos, muitas coisas personalizadas para as pessoas, igual eu disse, que elas tenham uma experiência. Por exemplo, eu trouxe alguns aqui. Além do marca-página, claro, que é comum, a gente também tem no marca-página, tem no marca-página e tem dentro do livro, que é o código do Spotify, com uma playlist exclusiva dos livros que fazem sentido em cada parte da história e também tem relação com a vida de cada personagem. A gente também tem um pôster. Esse pôster, ele tem divisórias das cenas mais importantes do livro, basicamente.
Não posso falar muito para você descobrir, você vai ter que estar presente no evento ou dar uma olhadinha nesse livro. E também temos, essa é a minha parte preferida, que é essa carta. Essa carta, ela vai ir em todos os livros, todo mundo vai ter acesso a ela. E o diferencial dela é que ela é uma carta que está presente em um momento do livro. Tem uma parte que, não posso falar muito, mas a personagem, ela escreve uma carta para outra personagem em determinada situação. E é uma carta que é muito importante depois de toda a história que acontece, porque tem muita dor por trás, muito amor também. E é uma carta que ela escreve no livro, tem detalhado, tipo, como a carta é, igual, o envelope é amarelo, com flores e tudo mais, e é essa carta. Então, de novo, sobre a experiência do leitor. Os leitores vão ter acesso, em primeira mão, a um objeto dos personagens, e eu acho isso incrível. Olha só, muito bom e gera uma experiência imersiva, né, para quem tá Exato, lendo o livro ali, ver na história a carta e poder ter ela em mãos, ler exatamente. também. Então, muito bom, vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Ficou muito bom, ficou muito lindo o Ah, muito livro e obrigada. todos os brindes que o pessoal vai receber. É só uma dúvida, esses brindes são exclusivos para quem for no dia 19 ou para quem comprar o livro posteriormente também vão ganhar esses brindes? Agora a gente tá fazendo assim. Os brindes, principalmente esses que eu acabei de mostrar, que é o marca-página, o pôster e a carta, eles são com todos os livros. Ah, sim. Então, independente se você comprar por algum site ou se você comprar lá na noite de autógrafos, você vai ter acesso a esses. Só que aí a gente também tem mais complementações. Por exemplo, a gente tem eco bags, tem uma personagem no livro que ela também usa um objeto muito importante, que é uma pulseira com um pingente muito específico, que é um trevo de 4 folhas. E a gente vai estar disponibilizando essa pulseira Nossa. também como brinde. Temos velas, temos bottoms, temos muitas coisas de brinde. E só que aí esses vão ser um acesso exclusivo para quem optar por ter o livro com mais brindes. Só que independente se você quiser ou não, você vai ter acesso a esses brindes aqui. Perfeito. Então acho que é isso, Dalila. Se você quiser falar mais alguma coisa, deixar mais algum recado, o espaço é seu, o microfone é seu, pode ficar à vontade. Muito obrigada. Gostaria de te convidar para estar Ah, presente neste claro. momento. Muito obrigado. Deixa eu mudar. Aí, muito obrigado, pessoal, recebendo aqui o meu convite, representando o Portal da Cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. A presença ia ser uma honra. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram dessa entrevista e querem ver mais bate-papos como esse, siga o Portal da Cidade em todas as redes sociais.